Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Matheus Rodrigues do canal Fisiologia é Tudo. Se inscrevam lá e compartilhem. Galera, hoje eu trouxe uma dúvida do meu amigo, que também é professor Rodrigo Loureiro. Rodrigo, abração, sucesso na carreira, meu amigo. Que é o seguinte, Matheus, quais são os benefícios, cronicamente falando, a longo prazo, da musculação para hipertenso? Bom, primeiro eu tenho que explicar rapidamente o que é hipertensão arterial e depois eu falo o que é treinamento de força, no caso a musculação, e quais são seus benefícios cronicamente falando. Bom, hipertensão arterial é uma doença crônica onde não tem cura. Essa doença é caracterizada pela força com que o sangue é jogado contra as paredes arteriais constantemente. Como assim constantemente, professor? Significa que sempre os níveis pressóricos daquele indivíduo vão estar, segundo a OMS, classificado como hipertenso, 14/9 ou mais, onde 14 é sistólica, pressão sistólica, e 9 é diastólica. Sempre que o indivíduo tiver com essa pressão e a mais, ou seja, vai ser caracterizado, ou melhor, classificado como hipertenso. Vai ter o diagnóstico de hipertensão arterial. Essa hipertensão é uma doença crônica. Tudo que é crônico não tem cura, pessoal, mas tem seus tratamentos. No caso da hipertensão, são eles: medicamentos prescritos por um médico para controlar, reduzir a pressão arterial, alimentação mais adequada para diminuir o colesterol, que é um dos que ocasiona a hipertensão ou a pressão alta, porque aquele colesterol vai criando aquela placa de ateroma nas suas artérias e vai obstruindo o fluxo sanguíneo, fazendo com que a pressão tenha que vir com mais força, porque se tem aquela obstrução, o sangue tem que vir com mais força. Consequentemente, aumenta a pressão e pode chegar até numa hipertensão, que também, lembrando que a hipertensão é uma doença hereditária, é passado de pai para filho. E também começar a praticar atividade física e exercício físico para reduzir isso cronicamente falando. Entendemos o que é hipertensão. Sabemos que ela é uma doença crônica que não tem cura, mas tem seus tratamentos. E ela é ocasionada devido à força com que o sangue é jogado contra as paredes arteriais, devido a alguma placa de ateroma, aterosclerose, que é criado na sua artéria, obstruindo o fluxo sanguíneo. E lembrando também que ela é constante. Então não significa que o indivíduo, a pressão subiu no estado de estresse, significa que ele é hipertenso. Não é isso. Beleza? É quando está constante a pressão alta. E o treinamento de força, no caso a musculação, é conhecido como treinamento resistido. É quando o indivíduo tem que resistir a alguma carga. Isso mesmo. E ele, antigamente, era muito dito que era muito maléfico para indivíduos, por exemplo, cardiopatas, hipertensos, até diabéticos. Mas hoje a ciência comprova que cronicamente o exercício de força, a musculação, é muito benéfico. São diversos os benefícios cronicamente falando. Eu vou falar alguns deles aqui, só para vocês terem uma ideia de como a musculação hoje é importantíssimo na vida de um indivíduo hipertenso. Tem a redução da frequência cardíaca em estado de repouso e até em exercício. O que é reduzir a frequência cardíaca? A frequência cardíaca é o batimento do coração por minuto. E como que essa frequência é reduzida? Bom, o coração, mais precisamente o miocárdio, é o músculo do coração. Tudo que é músculo trabalhado é condicionado, ou seja, é fortalecido e melhorado. Com o treinamento de força, com o passar do tempo, cronicamente falando, ele tende a melhorar a sua eficácia. Por exemplo, ele vai se tornar mais eficaz, fazendo com que o indivíduo, o coração dele tenha que bater menos vezes para mandar uma quantidade de sangue considerável para o resto do corpo. Olha que coisa boa que o exercício de força já proporciona. Reduz a pressão arterial, tanto em repouso quanto em exercício, e também ocasiona um chamado efeito hipotensivo. O que é isso? É quando a pressão arterial, às vezes 60 minutos e 24 horas, continua baixa no indivíduo pós-exercício. Isso pós-exercício. Cronicamente, a pressão arterial, ela reduz. Isso mesmo. Ela reduz, o treinamento de força vai reduzir a pressão arterial do indivíduo, fazendo com que ocorra... Por quê? Porque ocorre uma vasodilatação das artérias. Aumenta a sua elasticidade. Consequentemente, o fluxo sanguíneo passa com mais facilidade. E aí, então, a pressão arterial diminui. E tem também o que? Aumento do volume de ejeção, que é a quantidade de sangue que o coração manda para o resto do corpo. Por quê? Porque o volume de ejeção ele vai aumentar porque as artérias ficaram mais elásticas. Consequentemente, o fluxo sanguíneo vai aumentar.
Isso é bom, vai ter muito mais sangue no seu corpo, no todo o resto do seu corpo. Olha que coisa boa. Reduz também, galera, o duplo produto. Duplo produto é a medida de estimativa de esforço cardíaco e de oxigênio captado pelo miocárdio. Se tem a redução dele, consequentemente, reduz a pressão arterial e reduz a frequência cardíaca. Então são diversos os benefícios que a musculação traz para o indivíduo hipertenso. É claro que na hora do exercício vai subir sua pressão, vai subir sua frequência cardíaca, vai aumentar o seu volume de ejeção também, porém, com o passar do tempo, isso tende a controlar e até diminuir. Porque o exercício de força, na hora que você faz o treinamento de força, que chamamos de musculação, na hora da contração, por exemplo, concêntrica, ocorre sim uma vasoconstrição, mas na fase excêntrica ocorre uma vasodilatação. E, consequentemente, com o passar do tempo, essa vasodilatação vai aumentando, fazendo com que o fluxo sanguíneo flua normalmente. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários. Obrigado!